Paz do Senhor Jesus Cristo, sou o Bispo Josivan, mais uma vez aqui diretamente do monte, como sempre trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de vida para o coração de todos nesta oportunidade em nome de Jesus Cristo. E estou aqui com a Bíblia aberta aqui no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1 em diante. Gostaria que você pudesse se inscrevesse no canal, ativasse o sino das notificações e compartilhasse este vídeo para que a palavra de Deus, a semente, ela possa alcançar o coração de cada um, né? Porque a Bíblia diz que se a terra for boa, ela vai produzir o melhor. Então, se você puder fazer isso, enviar para outras pessoas, assim você vai estar fazendo um bem para o reino de Deus. A Bíblia nos relata em Tiago 3, versículo 1, dizendo assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos maior duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Nós somos completamente imperfeitos. A nossa natureza, ela é uma natureza imperfeita. E como nós vamos conseguir refrear todo o nosso corpo? Só quem é perfeito. Então a Bíblia diz para nós não querer, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, porque vai receber mais duro juízo, né? Porque tem pessoas que elas querem ser mestre, quer ser, né, a pessoa que verdadeiramente sabe de tudo. E a Bíblia diz para nós: não sejais mestres, né? Muitos de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos o duro juízo. É melhor nós ser o que nós somos, pequenininho, do que querer ser mestre, dono da verdade, da razão, e falar que é esse caminho. Quando eu falo esse caminho, eu não estou falando da palavra. A palavra é que nos leva à salvação. Mas tem pessoas que elas colocam algo na mente e falam que é dessa forma que a pessoa vai ser salva, e quando vai ver, a pessoa está até ensinando caminhos errados e afirmando coisa que não existe. Então a Bíblia diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, porque nós somos falhos, né? Nós somos completamente insignificantes. Por mais que vigiamos a nossa natureza falha, pecaminosa, nós temos que lutar com ela todo dia, vigiar, para que nós venhamos agradar a Deus e nós não venhamos desagradar ao Senhor, o nosso verdadeiro mestre, né? Então a Bíblia diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que é a vontade daquele que a governa. Assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno. É aí que o Espírito Santo queria chegar ao ponto, essa versículo-chave. Temos que vigiar em todo momento, em toda hora, nos nossos pensamentos. Temos que vigiar com as nossas atitudes. Nós temos que pedir a graça de Deus para vigiar com as nossas ações, com os nossos comentários, com as nossas conversas, porque a língua é um pequeno membro que está entre os membros do nosso corpo, diz a Bíblia, mas tem um poder de destruição terrível quando ela é usada pelo lado mal. A Bíblia diz aqui: assim também
é a língua, um pequeno membro, e gloria-se, né? Gloria-se de grandes coisas. E vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quantas pessoas elas fazem mal, elas praticam mal sem, às vezes, até sair de casa. Sem, às vezes, não precisar que ninguém nem esteja do lado dele, nem esteja do lado dela. Simplesmente com a língua, com as atitudes, com as mensagens, com as más intenções, para prejudicar o próximo, para prejudicar alguém. Quantas pessoas elas deixam que o inimigo venha trabalhar usando este membro para difamar, para mentir, para caluniar vidas que muitas das vezes estão precisando de um milagre até um auxílio, até de uma oração, mas devido a essa situação, a pessoa ela termina muitas das vezes prejudicando muitas vidas e almas. Então nós temos que vigiar, porque a Bíblia diz que a língua é um fogo como um mundo de iniquidade, e a língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, é inflamada pelo inferno. Então nós temos que vigiar, porque o inimigo ele quer que nós venhamos dar vazão à fofoca, nós venhamos dar vazão à mentira, nós venhamos dar vazão às coisas que agradam o inimigo. O mundo ele quer isso, que nós venhamos, o inimigo ele quer isso, nós venhamos cada vez mais usar o poder negativo que tem a língua, coração magoado, revoltado, chateado, para prejudicar vidas, o próximo, vidas que estão por aí, e também prejudicar a nossa própria vida, porque quando nós falamos mal de alguém, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Então, essa pequena palavra que fala acerca da língua, nós temos que vigiar para que Deus ele venha nos ajudar e nos abençoar. E nós temos que orar por nós também. Temos que pedir muito por nós, para que nós venhamos estar nessa vigilância, porque às vezes nós estamos na vigilância, vem pessoas nos contaminar com a sua língua, e se nós não vigiar, nós somos contaminados falando de alguém, falando da igreja, falando do irmão, da irmã, do próximo, falando até de alguns membros da nossa família, que muitas das vezes nos prejudica, contamina-nos. Daqui a pouco nós estamos sendo um fofoqueiro, nós estamos sendo um contendeiro, nós estamos sendo um maldizente, e isso não agrada a Deus. Então nós temos que vigiar. Vigie com o que você fala, vigie com quem você anda, vigie com o que você comenta. Nós temos que entrar descer na olaria da vigilância, para que nós não venhamos ser prejudicados, porque ainda mais pessoas que afirmam coisas que outras pessoas falaram, que é inverdade, e as pessoas elas vão passando para um e para outro, prejudicando a vida do próximo. Logicamente que Deus, estando na vida do ungido, toda a ferramenta cai por terra, mas nós temos que fazer a nossa parte em vigilância de comentários de vidas de filhos, vidas de pessoas, vida de esposos e esposas, porque a vida dos outros não compete a mim cuidar e nem você. Nós temos que cuidar da nossa vida e do reino do Senhor. Então, a Bíblia diz aqui, na vigilância da língua, para que nós não venhamos dessa brecha, para que nós não venhamos dessa vazão, para que nós não venhamos cair por terra através das nossas próprias palavras. E depois vamos afirmar o quê? Fulano falou, e nós vamos se deixar levar pela conversa dos outros. Então, para terminar essa meditação, a Bíblia diz aqui que ela é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de besta-fera como as aves, tanto répteis como animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Quer dizer, então nós temos que vigiar. Nós temos que se policiar a nós mesmos, para que nós não venhamos cair por terra. Nós não podemos fazer parte de roda de escarnecedores, zombadores. Nós não podemos acreditar, mas é da igreja, é crente, é conhecedor da palavra. Não importa. Nós temos que ouvir somente a Deus e que Deus fala conosco, porque senão nós somos prejudicados, porque alguém veio trazer notícias, fofocas, veio trazer diz-que-me diz-que, e nós se deixamos levar por esse comentário que não agrada a Deus. O ser humano não está vendo, mas Deus está vendo. Então vigie muito com a sua língua, vigie muito com o que você fala, porque isso só traz prejuízo para você mesmo.
só traz prejuízo para nós mesmos. Nós temos que estar na brecha da vigilância, porque a Bíblia diz que não é por muito falar que Deus ouvirá. E a Bíblia diz que a boca, por muitos que se abre, há perturbação. Então, fique para sua meditação essa rápida mensagem. Entre na vigilância, porque Deus tem muito nos abençoar, mas de boca fechada é melhor. Só vamos abrir os nossos lábios, abrir a nossa boca para orar e buscar a misericórdia do Senhor e falar aquilo que agrada a Deus. Porque falar aquilo que não agrada a Deus pode agradar até alguns seres humanos, pode ser engraçado para muitos, né? Mas para Deus não tem graça nenhuma. Então vamos buscar ficar na brecha da vigilância em nome de Jesus. Vou fazer uma breve oração para que Deus possa nos conceder essa graça e nós venhamos entrar em uma vigilância extrema. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, porque o Senhor pode nos dar, o Senhor pode nos conceder essa vigilância, Senhor. Dar-nos vigilância, meu Deus, para nós não estar no meio do diz-que-me-diz-que, da fofoca, das conversas alheias. Dar-nos vigilância para nós cuidar do Teu reino e cuidar daquilo, meu Deus, que traz prazer para o Senhor. Orgulho, e que nós venhamos cuidar da nossa própria vida também. Nos abençoa, Pai. Tende misericórdia, perdoa nossos pecados e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.